Olá, bom dia. Agora são 11 horas da manhã em ponto e eu estou de volta aqui com os principais destaques do Brasil e do mundo para você ficar sempre bem informado. O Supremo Tribunal Federal vai decidir hoje se o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai se tornar réu por corrupção passiva. A suspeita é que ele teria aceitado propina da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. O STF retoma o julgamento de um recurso da defesa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que contesta a decisão da Corte de acolher uma denúncia contra o parlamentar alagoano pela suposta prática de corrupção passiva. De acordo com a denúncia, Lira teria aceitado a propina de R$ 106 mil, oferecida pelo então presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Francisco Colombo. O dinheiro teria sido recebido no aeroporto de Congonhas, pelo assessor parlamentar Jaimerson José Gomes, que, segundo dizem os investigadores, foi enviado a São Paulo pelo deputado. Ao tentar passar pelo aparelho de raio-x, o assessor foi abordado por agentes aeroportuários e detido pela Polícia Federal. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, os valores apreendidos deveriam ser entregues a Lira, em troca de apoio político para manter Francisco Colombo no cargo de presidente da CBTU. Segundo a PGR, foi o deputado quem determinou que o assessor escondesse as notas de dinheiro na roupa. Em outubro de 2019, o STF decidiu aceitar a denúncia contra Lira e abriu uma ação penal para aprofundar as investigações. O julgamento de recursos ficou parado desde 2020 por pedido de vista de Dias Toffoli. Na ocasião, o colegiado da primeira turma do Supremo já havia formado maioria para tornar Lira réu por corrupção passiva. E o governo finalmente anunciou o pacote para facilitar a compra de carros populares. Os descontos para o consumidor vão variar entre R$ 2 e R$ 8 mil. No total, o governo reservou R$ 1,5 bilhão para o programa. Não há prazo definido para o fim. Quando o valor gasto atingir esse montante, o programa será encerrado. O dinheiro será distribuído da seguinte forma: R$ 500 milhões para automóveis, 700 milhões para caminhões e 300 milhões para vans e ônibus. Os descontos nos preços dos carros para o consumidor devem variar de R$ 2 mil até R$ 8 mil. Os veículos poderão custar, no máximo, R$ 120 mil. O máximo desconto será para carros que cumprirem os critérios social de preservação do meio ambiente e de densidade industrial. As vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias. Prazo que pode ser prorrogado por até 60 dias, a depender da resposta do mercado. Depois disso, as empresas também poderão se beneficiar do programa. O barateamento de carros é um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sua equipe econômica. Ele já havia dito no início de maio que considerava os preços muito altos no país. E com isso também pretende estimular a indústria automotiva. E um acidente aéreo, ainda sem muitas explicações, deixou Washington em alerta. Só se sabe até agora que uma aeronave suspeita foi perseguida por caças F-16 e que aparentemente toda a família que estava a bordo morreu. Autoridades americanas informaram nesta segunda-feira que não houve sobreviventes do acidente de um avião que transportava 4 pessoas no estado da Virgínia. Segundo a Administração Federal de Aviação, que investiga o caso, o Cessna Citation colidiu contra um terreno montanhoso no domingo à tarde. A Polícia Estadual informou que os socorristas chegaram a pé ao local da queda 4 horas depois do acidente. As autoridades ainda tinham que identificar oficialmente as pessoas a bordo, mas comentários de familiares de tripulantes que provavelmente estavam no avião deram uma ideia inicial. Segundo dados públicos, a aeronave estava registrada no nome de uma empresa com sede na Flórida, de propriedade de John Rumpel. Ao jornal The Washington Post, ele disse que toda a família estava a bordo, incluindo sua filha, neta e a babá. Antes de cair, caças F-16 perseguiram o avião em alta velocidade, provocando um ruído ensurdecedor em toda Washington e seus subúrbios. O chamado estrondo sônico, resultado de um objeto viajando através do ar com uma velocidade maior que a do som, assustou moradores e sacudiu janelas e paredes ao longo de quilômetros.
O ex-vice-presidente Mike Pence lançou sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos. Mais um nome na corrida à Casa Branca. O ex-vice-presidente Mike Pence lançou sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos. O político vai desafiar Donald Trump nas primárias republicanas de 2024. O conservador evangélico e ferrenho opositor do aborto vai oficializar sua entrada na pré-campanha eleitoral na próxima quarta-feira, quando completará 64 anos, durante um ato no estado de Iowa. Tradicionalmente, esse estado abre a corrida pela nomeação presidencial republicana. Durante o mandato de Trump, Pence atuou como um vice-presidente leal que atraiu a direita religiosa e sempre esteve pronto para defender o então presidente contra qualquer acusação. Após anos de lealdade, ele se afastou de Trump quando uma multidão de apoiadores do então presidente invadiu o Capitólio, a sede do Congresso americano, em janeiro de 2021. Nesse dia, Pence ignorou o pedido de Trump para bloquear a sessão, na qual o Congresso validaria a vitória eleitoral do democrata Joe Biden. Pence foi constantemente criticado por Trump após a vitória de Biden e até chamado de traidor em uma conferência conservadora na Flórida. E as seleções do Brasil e da Espanha anunciaram a realização de um jogo amistoso como parte da campanha contra o racismo. A partida acontecerá no ano que vem, na Europa. Sob o lema Uma Só Pele, as duas federações fecharam um acordo para a realização em março de 2024 de um amistoso que reforça o compromisso de ambas as entidades contra o racismo e a violência no futebol. O jogo será realizado na Espanha e, se a Roja tiver compromissos oficiais desta janela internacional, uma nova data será procurada no calendário. A iniciativa tem como objetivo a conscientização contra o racismo, depois de o atacante brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid ter sido alvo de insultos durante jogos do Campeonato Espanhol. Torcedores identificados como autores de insultos racistas contra o jogador estão na mira das autoridades. 4 pessoas acusadas de terem pendurado um boneco negro em uma ponte na capital espanhola, horas antes do duelo contra o Atlético de Madrid pela Copa do Rei, poderão receber multas de 60 mil euros, mais de 300 mil reais, e podem ser privadas de recintos esportivos por um período de 2 anos. A punição foi proposta nesta segunda-feira pela Comissão Antiviolência da Espanha. Detidos há 2 semanas antes de serem liberados, esses torcedores estão sendo investigados por crime de ódio. Outros 3 indivíduos, identificados como autores de insultos na partida contra o Valência pelo Campeonato Espanhol, poderão ser punidos com multas de 5 mil euros, mais de 25 mil reais, e a proibição de entrar em recintos esportivos pelo período de 1 ano. As punições ainda precisam ser validadas pelos órgãos do governo espanhol responsáveis por questões de segurança no país. Essa edição fica por aqui e eu te convido a continuar ligadinho na programação da HIT. Às 13 horas, o Kleber Werneck volta aqui para trazer o balanço das notícias da manhã desta terça-feira e eu volto às 13h50. Te espero!